começou quando a família Gracie começou a desenvolver os campeonatos de jiu-jitsu. E eles achavam, aqui no Brasil mesmo, eles achavam que o jiu-jitsu podia ser uma arte marcial que vencesse as outras. Foi o princípio, na era dos desafios, né, da família Gracie, desafiavam outras modalidades de luta para provar a eficiência do jiu-jitsu. O esporte foi crescendo, as coisas foram acontecendo, os embates foram acontecendo, houve uma evolução. E isso foi se propagando para o mundo com essa eficiência da família Gracie. Propagou, divulgou isso para o mundo inteiro e inclusive foi a criadora do UFC. O Rolion Gracie se juntou com o produtor de cinema americano, John Mills, e criaram o UFC. E aí começou realmente o boom do MMA. Houve um tempo também que deu uma parada, uma entre-safra, o esporte se modificou e aí entrou a nova organização do UFC, a Zuffa, dando uma remodelagem ao esporte. Até então, era o nome Vale Tudo e foi uma mobilização para tirar essa imagem que é um esporte violento para depois ser transformado em MMA. Isso foi muito importante para as pessoas compreenderem que não valia tudo. O Vale Tudo é um nome sugestivo, mas é um nome capcioso. E por isso é um nome que, vale tudo? Vale dedo no olho? Vale puxão no cabelo? Não, não vale. Existem várias regras, existem regulamentos que devem ser cumpridos. Houve uma profissionalização, houve um trabalho mais apurado. Hoje existem regras. Existem 32 regras no UFC. E o árbitro fica ali em cima do ringue para que essas regras sejam cumpridas. Existem 3 juízes laterais que pontuam a luta. E faz com que o esporte tenha realmente um padrão único de qualidade e seriedade. Ele tem várias formas de parar a luta, né? Na hora que ele vê que não dá para ele pode desistir da luta, pode ser interrompido pelo juiz, tem um médico que pode ver que ele não está mais apto a lutar e também terminar a luta. As pessoas às vezes não entendem mais muito porquê do octógono, mas isso aqui é porque o atleta não tem para onde ir. Entrou, fechou as portas, já era, como os gladiadores. Do tempo do Coliseu já era assim, e voltou todo esse charme. As organizações Zuffa estavam tendo dificuldade em expandir o UFC nos Estados Unidos. Então, com a ideia do Dana White de fazer um reality show, aproveitando o boom dos reality shows, foi muito inteligente. Ali foi o divisor de águas para essa era nova. Uma coisa que mudou muito a concepção foi reality show tipo The Ultimate Fighter, que mostrava a realidade do atleta, a dificuldade dele, a família. Isso daí é uma coisa que vai sensibilizando as pessoas, e vai quebrando paradigmas e vai fazendo que as pessoas humanizem mais o atleta. Eu acho que esse TUF vai ser legal para as pessoas conhecer o dia a dia de um atleta, de um lutador. Não é só chegar lá em cima e subir e lutar, não. O lutador passa por muitos problemas durante o dia, treinamentos, perder peso, então as pessoas vão entender um pouco no nosso esporte. O UFC já está na televisão aberta e as pessoas que não conheciam sobre o esporte estão começando a conhecer mais, principalmente o outro lado do atleta, o lado mais humano. E o lutador é uma pessoa que está treinando bastante, está correndo atrás do seu, né? Então as pessoas entenderam isso e estão acompanhando muito mais. Não sei o que acontece com esse fenômeno do MMA que a gente fala tanto, que é tão agressivo e a gente não consegue parar de acompanhar, principalmente depois do Anderson. Martial arts fighters, period, have never been as good as they are today. And the one man that stands at the top of the heap, no question about it, is Anderson Silva. He is the most spectacular, the most creative, the most successful fighter in mixed martial arts history. He is #1 with a bullet. Anderson Silva is the pound-for-pound best fighter in the world, but not only that, he's crushed every record in UFC history. And the best fighter ever. É um ídolo, né? É um ídolo que tem que ser respeitado, né? Foi o primeiro a ter essa aceitação popular. E é uma pessoa muito competente naquilo que faz, muito disciplinado, né? Muito humilde como pessoa. Eu lembro que eu tinha uns 9 para 10 anos.
que eu comecei a me interessar mais assim pela luta, mas era aquela coisa de moleque, de garoto. E acabou que a luta entrou na minha vida de uma forma fantástica. Eu cheguei aí pro Mato Grosso para ganhar R$200 e aí vamos embora, seja o que Deus quiser. Se você pega o cartel, a história do Anderson Silva, ele luta há muito tempo. Mas por que chegou agora? Por quê? Porque vem crescendo o esporte, né? A gente precisa de ídolos, até para incentivar esse esporte. Porque o país ele é sempre carente de ídolos. Na década de 90 nós tínhamos Ayrton Senna e tantos outras pessoas que representavam o país através do esporte. E à medida que a gente vai perdendo um ou outro ídolo, a tentativa é de busca de novos ídolos. E é claro, a TV, rádio, jornal, enfim, a imprensa como um todo, ela busca esses ídolos porque é claro que é a melhor forma de propagação desses mitos. Vamos pegar aqui o exemplo do Guga. O tênis no Brasil não era nada. E o Guga, com os seus resultados, com as conquistas em Roland Garros, ele conseguiu dar uma popularização para o tênis jamais visto nos últimos tempos. E é o caso que está acontecendo agora com essas artes marciais mistas. Nós somos carentes, por exemplo, no Brasil, de heróis de fato. Nós não temos um prêmio Nobel, nós não temos prêmios que são considerados importantes na esfera mundial. Então a mídia vai criando esses novos heróis e estas celebridades para que a gente possa se identificar e depositar neles os desejos que nós temos e as frustrações também de vitória, de exposição, de serem reconhecidos em outros países, em outras comunidades, em outras sociedades. Então, ter essas pessoas como referência pela mídia é, acima de tudo, nos dar também uma possibilidade de termos conquista na conquista do outro. Essas referências, elas podem ser inúmeras. Um vencedor, um lutador que vence, que saiu de uma condição não muito aceitável, é negro, né? É uma pessoa que procura seu espaço com suas próprias habilidades, ele ganha uma notoriedade. E a notoriedade é um princípio inicial para ter o quê? Visibilidade na mídia. E a partir dessa visibilidade, eu ganho espaços cada vez mais, né? Quando você assiste o Anderson Silva no Domingão do Faustão, ele não está lá sendo o lutador, mas ele está sendo quem? Um ídolo que chama uma audiência, que vai mostrar que ele é uma pessoa comum, mas ao mesmo tempo sendo exaltado, idolatrado, né? O tempo inteiro. Então o jornalismo, a comunicação passa a permear todos esses espaços e essas características na construção desses ídolos, desses olimpianos que o esporte forma cada dia. É a última faceta, ou a faceta mais recente, da necessidade que a emissora tem de diversificar, trazer cada vez mais novidades, ela vende novidades, tá? Mas também trazer novos ídolos. O ídolo é importante porque ele cria um processo de identificação com o receptor. Principalmente o ídolo, que às vezes é uma pessoa simples e cresce dentro do esporte, ele cria no receptor a ilusão de que ele também pode crescer, que ele também pode ser um vencedor. No mundo moderno, onde a gente é 100% permeado pela mídia eletrônica ou impressa, essa mídia cria esses personagens que vão ser para a coletividade uma referência de como a gente deve se comportar, falar, se vestir, se intermediar, se interlocutar. Então a mídia faz esse papel de pôr uma base para toda essa sociedade de como a gente deve pensar. Acho que a mídia ajuda e muito, né? Ela ajuda, mas ela derruba também. Mas não esquecendo que assim como a comunicação ela constrói,
ela joga por terra também de uma forma muito fácil. Há essa necessidade de criar esses mitos, esses ídolos temporários, né, que eles são absorvidos pela mídia. Eles têm um auge, assim, e de repente se descobre, até porque a mídia é dinâmica, se descobre que nem tudo é tão bonito, e aí ele vai se apagando. No impulso já vem um outro. É um processo. Hoje é um. E geralmente cada dia mais efêmeros, mais passageiros. Anderson Silva hoje amanhã a gente já não sabe mais. Quem é que não ficava acordado para ver Mike Tyson lutar, né? O próprio Maguila. Mas aí acabou, não tem mais, não tem Holyfield, não tem ninguém assim do vôlei, do basquete, o futebol agora que está vindo aí o Neymar, de repente aparece o MMA. O negócio termina com 10 segundos, com 20 segundos, com 2 minutos, né? Uma disputa frenética. O Minotauro, depois o Vanderlei Silva e agora o Anderson Silva. Quer dizer, um esporte em que o Brasil se tornou vencedor, como no futebol, como no vôlei, como no tênis. Então, esse Anderson Silva, ele já pegou uma estrada consolidada, já asfaltada, e já com a mídia forte, porque era exclusivo dos canais fechados e de repente passou para a TV aberta. Eu acho que não tinha como ser de outra maneira. Uma hora a imprensa, de uma maneira geral, tinha que se render a isso. Assim que consegue os primeiros resultados, a mídia tem um papel fundamental em torná-lo uma celebridade, um popstar. Desta forma, fica mais fácil para a mídia criar referências, personagens que serão identificados pela sociedade, e esses personagens serão imitados, idolatrados, seguidos. A própria sociedade adota como referências importantes para ela. Quando a mídia pega um profissional da área de esporte, por exemplo, ela vai fazer com que esse esporte entre no gosto popular, algo que as pessoas não se preocupavam ou que tinham uma ideia errônea no julgamento da própria mídia. A mídia faz um outro trabalho de mostrar que não, agora você deve pensar positivo sobre um esporte, sobre um conceito, sobre uma pessoa, e faz com que esta pessoa se torne uma celebridade e às vezes até um herói. E ele caracteriza o quê? Aquela pessoa que é um esportista vitorioso, mas é uma pessoa extremamente gentil, simpática. Nesse processo da mediatização é para fazer o quê? Para formar uma opinião pública que passe a gostar ainda mais. E desta forma a mídia age como uma interlocutora dessas ideias que vão circular na sociedade moderna, chamando de opinião pública. O atleta é o homem público por excelência. É o homem do povo que se mistura, que fica grande, mas ainda assim mantém as suas raízes. Então, quando você trabalha essa ideia desse homem público, desse homem que vem do povo e dá alegria para o povo, você cria uma empatia muito grande com o receptor. O receptor passa a ser o quê? Um grande torcedor. Então, trabalhar essas imagens é essencial para a mídia. Ela conquista a audiência, ela se consolida através dessa manipulação dos mitos. A mídia cria esta fama e ela cria personagens para serem famosos, para que a gente, de fato, possa se identificar com eles. Independente de qualquer esporte, né, esse ídolo vende. Ajuda o anúncio, ajuda na audiência, né? Acho que é bom para as duas partes. Ela faz, mas utiliza dele também para sobreviver. Num país como o Brasil, você tem grandes campeões, como o Anderson Silva no médio, agora o Júnior Cigano no peso pesado e tantos outros aí. Então, obviamente que a maior emissora do país, aquela emissora que sempre divulgou muito o primeiro esporte, que ainda é o futebol, ela também passou a observar com outros olhos um evento que gera milhões de dólares, milhões de euros e que tem aí novos ídolos para o país. Então isso aí é uma tendência natural de colocar na grade da emissora, né? A TV aberta já abraçou o esporte e o esporte é sucesso, mostrou que já conseguiu bater recorde de audiência. O público está se interessando cada vez mais, é um dos programas pagos mais requisitados na TV
E a imprensa agora que está se dando conta também, os meios de comunicação, do poder que é e do filão de ouro que é. O investimento é muito alto, não só o investimento, como o retorno de audiência, o retorno de anunciantes. A emissora de televisão vai mostrando só o lado bom. Como ele é um bom filho, como ele participa da comunidade, como ele é um vitorioso, como ele é um pai de família, sabe? Como ele é sempre uma pessoa boa. A mídia se alimenta. O que sai em uma mídia tende a ir para outra mídia. O jornalista tende a considerar muito mais importante o que sai em outra emissora ou em outro veículo do que algum tipo de pesquisa voltada para o público. Então, quando uma mídia fala de um assunto, a tendência é que todas façam uma tematização, falem do mesmo assunto. E com isso ela vai se retroalimentando. A televisão, a mídia consegue tirar até isso, desmistificar até essa coisa de que é um esporte violento, por conta dos resultados, por conta da mídia, da fama que se adquire. Então tudo isso daqui a pouco se torna um esporte popular em que as pessoas não conseguem nem ver que é um esporte mais violento. É tamanha a audiência e a discussão que toma conta de toda a sociedade. Cada vez mais as pessoas estão entendendo, tá? O pessoal está sabendo o que é chão, o que é um direto, um cruzado, um upper. É difícil você ver uma pessoa hoje que já não sabe pelo menos os principais golpes, uma chave de braço, né? Então realmente a popularização do esporte. O MMA é um esporte de contato, mas não é um esporte tão violento assim não. Termina o espetáculo, eles se cumprimentam,